Olá a todos, sejam bem-vindos ao Dia de Treino, a primeira edição em podcast online para toda a gente ouvir, de treinadores para treinadores, mas também para qualquer pessoa que sinta que pode investir o seu tempo, aliás, a ouvir as nossas entrevistas da Associação de Patinagem de Lisboa a treinadores de hóquei em patins. Tal como fizemos nas crónicas escritas, hoje começamos com Paulo Freitas, treinador do Sporting Clube Portugal. Paulo, boa tarde, bem-vindo. À hora a que nós gravamos é boa tarde. Tu ainda és hoje o treinador campeão europeu e se calhar vais ser durante mais algum tempo, não é? Por causa desta história do Covid-19. Como é que tem sido lidares com esta... Agora como pessoa, não como treinador, mas como é que tem sido lidares com esta situação? Complicado, imagino. Olá, boa tarde Pedro e boa tarde a quem nos vai ouvir. Bom, relativamente a esta situação da pandemia, como deves compreender, não tem sido fácil. E não tem sido fácil porque estamos privados daquilo que é o nosso trabalho, daquilo que são os nossos contactos sociais, daquilo que é o nosso dia-a-dia normal, e ter que estar, obviamente, retido em casa, dando um exemplo a toda a sociedade de que é exatamente aquilo que deve ser feito, porque todos somos importantes neste combate ao vírus. É uma questão de saúde pública e, portanto, todos somos chamados a intervir, mas não tem sido obviamente fácil. Alteramos completamente as rotinas e falávamos há pouco em off. Nós somos, entre aspas, animais de hábitos. E cortar com isso tem sido complicado de lidar. Mas falar em animais, também me dizias que aproveitaste esta altura para ter um desafio novo na carreira, digamos assim, que foi ter um labrador, um cão com 2 meses, não é? Portanto, também tem sido engraçado. Sim, é verdade. Aproveitei obviamente esta altura. Era algo que já pensava, não era de agora, de há muito tempo esta parte, de há alguns anos esta parte. Entendia sempre que não tinha grandes condições para poder manter um cão, mas desta vez, desta vez foi mesmo, e tem sido uma experiência obviamente muito interessante, muito engraçada. O cão efetivamente é o melhor amigo do homem, mas muito desgastante também, porque tem comportamentos obviamente É um de atleta que criança. exige muito de treino. É verdade, é um atleta que exige muito e que nos coloca grandes desafios na sua educação. Mas está a ser uma experiência muito gira. Está a ser uma experiência muito Nem gira. tudo é mau, Paulo, nem tudo é mau. Sim, sim. Paulo, hoje, à hora que gravamos esta conversa, que se pretende que seja uma conversa, a Federação avançou com algumas medidas, alguns cenários. Obviamente que tudo está dependente da evolução da pandemia, mas avançou com cenários que, resumidamente, perspectivam o regresso à competição em junho e em julho. Vamos ser otimistas e vamos acreditar que isso é possível. A pergunta que eu te faço, muito mais do que opinarmos aqui se está bem feito ou se está mal feito, acho que neste momento temos é de apoiar as pessoas que decidem. Que cuidados é que tu achas, de forma geral, que devem existir dos clubes, das equipas técnicas, dos atletas, para encararem um possível regresso em junho, depois de um hiato de 2 meses e meio, mas a grande diferença é que desta vez não é para uma pré-época, desta vez é para a fase mais decisiva da época, e aqui é que está o grande desafio. Como é que Tal como tu dizes, Pedro, é um grande desafio, mas é um grande desafio para todos. Todos partem do mesmo patamar, partimos todos da mesma forma. Não há aqui ninguém que possa sair beneficiado com esta circunstância. A verdade desportiva, na tua opinião, fica intacta? Sim, a verdade desportiva, que é obviamente o mais importante de tudo isto, depois do combate que todos temos que ter, obviamente, com esta pandemia que está a assolar o mundo. A verdade desportiva tem que ser obviamente preservada. E, portanto, todos partem do mesmo patamar, ninguém parte privilegiado relativamente ao que quer que seja. E, portanto, nesta altura o importante é o tipo de trabalho que nós, Sporting, estamos a fazer, e nós, desde o dia 11 de março, que não estamos juntos, porque
tomámos logo a decisão, em função dos primeiros indicadores que apareceram relativamente à pandemia, de deixar de treinar e salvaguardar a saúde, obviamente, de todos os interlocutores, portanto, de todas as pessoas. Temos vindo a distribuir trabalho semanal aos atletas, que em função daquilo que são as suas condições, foi feito esse levantamento, obviamente. Alguns atletas fizeram investimento em algum material de treino, para nós podermos, obviamente, adequar a prescrição que teríamos que dar a cada um. Paulo, como é que vocês gerem esse trabalho à distância? É algo que vocês encaram como uma responsabilidade individual dos atletas, ou há Claro que uma sim. monitorização apertada também da forma possível daquilo que eles fazem? Não, claro que sim, claro que sim. Responsabilização por parte do atleta. E nós aí estamos perfeitamente à vontade. Nós temos um grupo de trabalho responsável, e não temos, no fundo, um bocadinho a imagem daquilo que normalmente, aquilo que eu digo, e que tem a ver com a minha vida profissional e que tem a ver com a minha vida pessoal. Eu sou um acérrimo defensor de liberdade com responsabilidade. E, portanto, não temos a mínima dúvida que os jogadores são muito responsáveis. E a prova disso é o trabalho diário que vínhamos fazendo em grupo, e agora não tenho a mínima dúvida que estão a cumprir com aquilo que são as prescrições que lhes são feitas, e dentro, obviamente, das limitações, estão a manter índices físicos, e depois são monitorizados por um dos elementos da equipa técnica, relativamente a pequenas situações que devem ser controladas, nomeadamente a questão do peso e a questão da água corporal. Acreditas que, enfim, nós estamos a falar de um cenário em que o regresso do treino só se vai dar daqui a 2 meses. Portanto, faltam ainda 2 meses de trabalho individual, sozinho, em casa, na grande maioria das vezes de ténis, porque a não ser que os jogadores tenham uma garagem, vemos alguns vídeos na internet de jogadores da primeira divisão que vão brincando, entre aspas, na garagem, dificilmente conseguem calçar os patins. Acreditas que existe essa resiliência ao longo destes 2 meses, não só nos teus atletas, mas também em geral? Achas que é um desafio fácil de superar, ter essa resiliência de 2 meses a trabalhar sempre da mesma forma e longe das pistas? É um desafio enorme. É um desafio enorme para toda a gente, não é só para os atletas do Sporting, mas para os atletas de todos os clubes. Mas pelo menos até agora, o feedback que nos vai chegando é que estamos a conseguir que essa resiliência seja elevada ao seu patamar máximo, ao limite, e a partir de agora começamos a trabalhar também de uma outra forma, que é, se até aqui nós não tínhamos muita noção, é evidente que eu estou a dizer uma coisa, porque não é que haja alguma noção exata neste momento, também não há, mas pelo menos começa-se a perspectivar a luz ao fundo do túnel. E então a resiliência tem que ser um bocadinho dentro desta base, que é começares a olhar para essa luz. Exato. E encarares e teres a par dessa resiliência a motivação acrescida de estarmos cada vez mais próximos. Ou seja, cada dia que passa é menos um dia, e cada dia que passa estamos mais próximos de podermos estar outra vez todos juntos a fazer aquilo que gostamos. Exato. Paulo, só para fechar este assunto relacionado com a pandemia, porque também não quero focar muito a conversa nessa situação que já nos assalta o pensamento durante grande parte do nosso dia. Muita gente, muitos treinadores da nossa modalidade têm falado publicamente sobre esta situação, e também atletas, e eu penso que toda a gente se foca muito na questão física, ou seja, toda a gente está muito preocupada com os índices físicos que os atletas vão ser capazes de apresentar em junho, quando a época regressar. A pergunta que eu te faço... Esquecemos-nos do mental. Exatamente, e sei que tu és um apaixonado pela parte psicológica do treino desportivo. A pergunta que eu te faço é como é que é possível. Obviamente que existe uma motivação natural, especialmente para quem está a disputar alguma coisa, entre aspas. Portanto, é o caso do Sporting, que está a disputar ainda o título nacional, e portanto há uma motivação, creio eu, natural para, durante o verão, tentar agarrar esse título. Mas pode haver aqui
impactos psicológicos gerados pelo isolamento, gerados pela permanência constante em casa. Até para quem não está sozinho. Pode acontecer que o estar acompanhado em casa seja um fator de stress e de deterioração de uma relação interpessoal. Como é que achas que vais conseguir gerir isso em junho? Como tu disseste, com o índice acrescido de motivação, de felizmente ainda estarmos numa altura que podemos discutir os dois títulos nacionais que ainda estão em disputa, quer o Tinha passado. Campeonato Nacional, quer a Taça de Portugal. E isso é obviamente fundamental. Agora, como deves compreender, a questão física é obviamente importante, manter índices físicos, mas inevitavelmente a questão mental tem aqui um papel fundamental. E partilho contigo, por exemplo, a experiência daquilo que é o meu grupo de trabalho, daquilo que é o exemplo de resiliência, o exemplo de superação que, por exemplo, um miúdo de 24 anos, que é o Alessandro Verona, está a ter, e tento manter algum contacto regular com ele. Reconheço que tenho uma preocupação acrescida de tentar falar com ele. Ele tem familiares em Itália, é isso? Ele tem familiares em Itália. Primeiro está perfeitamente sozinho aqui em Portugal, tem familiares em Itália, enfim, e tudo isto começou em Itália, como na Europa, como todos sabemos, onde ele diariamente assistia à situação catastrófica que Itália vivia, portanto, e à distância não era fácil, obviamente. Mas é um indivíduo que demonstra uma grande dose de maturidade, está muito focado, está a tentar manter, obviamente, rotinas diárias, quer seja com o treino, quer seja com atividades lúdicas e, obviamente, aí os videojogos que continuam ou que estão cada vez mais na moda para as pessoas poderem socializar. E, por outro lado, a decisão que tomou e que lhe ocupa grande parte do tempo também, de no fundo estar a estudar de forma muito séria para poder terminar o seu curso. Portanto, este é um exemplo de resiliência, de ambição, de superação. E, portanto, e com isto ele mantém-se ali permanentemente ocupado para ter ali pouco espaço para pensar no seu isolamento e na eventual solidão que daqui possa advir. Mas o que é um facto é que estamos-nos a esquecer todos um pouco daquilo que possam ser os impactos mentais deste isolamento que todos temos que estar a ter. Nós vamos tentar combater isso, obviamente, e estamos a tentar combater isso com a motivação de podermos ainda, em equipa, poder discutir os títulos que estão em aberto. O que é que tu esperarias como treinador? E aqui volto a pedir-te para não pensares tanto nos teus atletas atuais, mas de uma forma geral, o que é que tu achas que será normal acontecer com qualquer equipa? Comportamentos de uma saudade absolutamente difícil de controlar, que até leva o jogador para um plano de treino super intenso e em que a tomada de decisão até se reflete de uma forma sem grande precaução, não é? Portanto, estão com tanta saudade que até levam tudo para um plano super intenso, querem fazer tudo no primeiro dia, ou por outro lado, jogadores mais cautelosos, mais à descoberta, mais ansiosos também. O que é que te parece que esta situação pode gerar? Depende de cada indivíduo, não é? Mas Depende muito de cada indivíduo, de cada grupo, mas eu vou mais um bocadinho pela primeira solução, que é quererem entregar tudo, quererem fazer tudo, quererem fazer tudo bem e não vão conseguir, obviamente, e aí sim, aí vai ser um momento importante de nós treinadores podemos colocar um travão em algumas situações, para não colocar em causa, obviamente, aquilo que é a qualidade do jogador, porque senão o jogador pode começar a pensar que eu já não consigo fazer, eu desaprendi, nada disso. As rotinas têm que ser necessariamente readquiridas para que, com os índices físicos, nós possamos voltar a patamares, enfim, interessantes em termos de qualidade, quer individual e fundamentalmente coletiva. Aquilo que se me parece é que, nomeadamente na primeira semana de trabalho, e pela experiência que é de trabalhar numa equipa que luta por títulos,
é que se vai assemelhar um bocadinho a semana de jogo grande, onde nós, treinadores, temos que dizer alto, não é preciso tanto, porque os jogadores ali vão querer dar muito mais do que aquilo que naquele momento estão preparados para poder trazer ao treino. Muito bem, Paulo, vamos colocar um ponto final aqui no capítulo Covid-19. Eu vou agora tentar direcionar a nossa conversa para o texto extremamente interessante que tu escreveste na inauguração desta rúbrica da Associação de Patinagem de Lisboa, o dia de treino. Eu fui rever o texto, estive aqui a colher algumas citações que vou agora trazer para a nossa conversa. E tu dizias no texto que desde muito cedo, enquanto eras atleta, que sentias que querias ser treinador e querias começar pelas camadas jovens. A pergunta que eu te faço, não sendo a resposta fácil, é qual é o gatilho? Qual é o gatilho para tu decidires que tens capacidade ou que queres ser treinador um dia? Olha, relativamente a isso, eu posso inclusive contar uma passagem que tem a ver ainda com os meus escalões de formação. Quando ainda estava a jogar no escalão júnior, enfim, naquela altura, quando o treinador reunia todos os jogadores no centro da pista, normalmente os guarda-redes eram colocados um bocadinho de parte e os guarda-redes iam logo para a baliza. E eu não, eu tinha sempre o cuidado de estar ali presente com os meus colegas, até que um dos meus treinadores e um dos treinadores de referência da minha carreira e da formação, um dia me disse para ir para a baliza e eu disse, não vou porque eu quero estar a ouvir, porque eu um dia mais tarde quero ser treinador. E ele ficou a olhar para mim e disse, mas isso ainda é muito cedo, vai lá para a baliza. Eu disse, não vou, quero ouvir o que aqui está a ser dito, porque para mim é importante, obviamente. Portanto, e eu acho que isto é apenas um episódio, obviamente, era muito novo, teria na altura 19 anos, mas de alguma forma, agora olhando para trás, se calhar era um primeiro indício que efetivamente algo me fascinava no treino, e é verdade, sempre aprender com todos os treinadores, e felizmente tive bons treinadores com os quais tive o privilégio de poder trabalhar e de poder aprender. E de poder aprender coisas que me ajudaram, obviamente, na minha carreira de treinador, não só pelos bons exemplos, como também pelos maus exemplos, aquilo que eu eventualmente não deveria fazer. Deixa-me fazer um parênteses. Falaste aí do facto de teres sido guarda-redes. Logo na semana seguinte à tua crónica, eu desafiei o Zé Agulhas, da Salesiana, treinador de guarda-redes da Salesiana, a escrever sobre o tema os guarda-redes já não servem só para levar com elas, que vai um bocadinho de encontro ao episódio que tu retratavas aí. Naquela altura era um bocadinho isso, era só para levar com elas. Exato, eu não resisto a perguntar-te se achas, olhando para a modalidade em geral, se achas que essa filosofia já está a ser largada e, portanto, se os treinadores já encaram os guarda-redes muitas vezes como braços direitos na organização defensiva, na definição da defesa de contra-ataques, por exemplo, em muitas outras coisas. Aliás, no teu caso, o teu capitão de equipa é o guarda-redes, é o Ângelo Girão. Mas à tua volta, se já vês que na classe dos treinadores se olha para os guarda-redes não dessa forma quase de desprezo, vai lá para o teu sítio e não me chateis, e já o treinador já convida mais o guarda-redes para a equipa. Sim, eu acho que sim, cada vez mais, necessariamente, e não é de agora, já de há uns anos a esta parte, a figura do guarda-redes tem vindo a ter uma evolução significativa naquilo que é o jogo, naquilo que são as definições do jogo propriamente ditas do hóquei patins. E aquilo que dizes é verdade, porque muitas vezes nós temos que adequar aquilo que é o nosso processo defensivo, àquilo que são as características do nosso guarda-redes. Nós temos que adequar um conjunto de circunstâncias, quer seja de inferioridade numérica, quer seja mesmo de situações de transição ofensiva, em função daquilo que te dá o guarda-redes, daquilo que os guarda-redes te podem eventualmente trazer de mais-valia para o jogo, não é? Portanto, o que eu acho é que no meu tempo efetivamente era para levar com elas, e agora claramente que não. O guarda-redes é um elemento preponderante naquilo que é a manobra coletiva, naquilo que é
aquela coisa que nós normalmente denominamos como um palavrão, que é o modelo que a equipa adopta. O guarda-redes tem um papel fundamental. Paulo, mas em treino, eu tenho aqui uma parte da conversa reservada para o treino em si, mas não resisto já a perguntar-te isto. Em treino, é fácil gerir o facto de muitas vezes teres de fazer exercícios que claramente privilegiam o treino dos jogadores. Vamos, por exemplo, pegar num exemplo clássico que para os guarda-redes não é nada agradável, que são situações, por exemplo, 2-0. Tu treinas uma situação de 2-0, queres investir tempo. Ou não. Ou não, ou é 2 para o guarda-redes. Agora permite-me, ou não, depende, porque temos que perceber qual é o peso que o 2-0 tem no contexto de jogo. E eventualmente podemos não ter muitas soluções ou muitas ações de 2-0, então se calhar temos que não ir por aí. Mas eu percebo aquilo que estás a dizer. Há situações em que os guarda-redes claramente não gostam de treinar, mas isso pronto, é como todos nós também não gostamos de muita coisa. Mas continua a ser, é fácil para ti, por exemplo, com o Girão, que calculo que seja um jogador que toda a gente idolatra, mas que deve ter os seus momentos também. E com o Zé Diogo é fácil gerir em treino a necessidade de muitas vezes treinar, ter momentos de treino que são claramente orientados para os avançados, para os jogadores de campo. Bom, eu se disser que é fácil, estou... É mentir. É mentir, ou estou a dizer uma inverdade. Não gosto muito de utilizar a palavra mentir. Mentir inverdade é diferente. Mentir é tirar partido de alguma coisa, não é isso que, não é isso que se pretende. Pronto, será uma inverdade. Mas tem que ser, como em tudo na vida, tem que ser negociado. Como em tudo na vida tem que ser negociado. Dás aqui para depois tirar ali, depois tiras ali para depois poderes dar aqui, e é desta forma que se vai conseguindo conciliar todos os interesses dentro do processo de treino. Agora, é evidente que há muita coisa que os guarda-redes fazem que não gostam, como também há algumas coisas que os jogadores de campo fazem e que têm a ver um bocadinho com aquilo que é o trabalho do guarda-redes que também não gostam, que também evitam, se puderem não fazer, não fazem. Mas acima de tudo temos uma preocupação que é aproximar todas as ações de treino, todos os exercícios que são prescritos no treino àquilo que é a realidade do jogo. E se nós conseguirmos fazer sempre este exercício, aqui já não se coloca esta clivagem. Ou seja, o exercício é só para o guarda-redes ou o exercício é só para o jogador de pista. Se conseguirmos ter esta preocupação na montagem dos exercícios, nós conseguimos ter aqui uma amplitude muito mais abrangente que satisfaz, de alguma forma, todos os jogadores, todos os intervenientes, e, acima de tudo, satisfaz aquilo que é o mais importante, que é o nosso modelo. Eu depreendo das tuas palavras. Tu dizes no teu texto que não há receitas e que uma das principais características dos treinadores tem de ser a adaptabilidade e que não vale a pena andarmos a roubar métodos uns aos outros que depois podem não ter aplicação num contexto diferente. Mas eu depreendo pelas tuas palavras que, na tua perspectiva, o treinador explicar porque é que se faz determinada coisa, portanto, convidar os jogadores para a sua cabeça e para a sua intenção, acaba por ajudar muitas vezes a desbloquear um bom treino do que propriamente fazer as coisas porque sim, e porque eu quero e porque eu mando. Hoje em dia o paradigma é um bocadinho mais o primeiro, certo? Repara, sim, Pedro, mas vamos lá ver uma coisa. O que é um treinador? Um treinador é um líder. E então o líder tem que ter a capacidade de influenciar todo o seu grupo de trabalho, de forma entusiástica, para podermos atingir objetivos comuns. Portanto, é um bocadinho dentro deste chavão. Portanto, se o treinador é um líder, se o líder tem por missão influenciar, então tem que influenciar de forma entusiástica para que os objetivos comuns que são previamente traçados possam estar mais perto de ser atingidos, não é?
Portanto, é um bocadinho por aí. Acima de tudo, que os jogadores, que todos os intervenientes consigam perceber que o mais importante são os interesses coletivos. O mais importante é aquilo que nós corremos atrás. E então, se é aquilo que nós corremos atrás, isto é importante. Isto é uma das fases do processo. E temos que passar por elas. Muito bem. Paulo, tu, voltando ao teu texto, tu dividias, se me permites a expressão, as competências do treinador basicamente em dois grandes grupos. O grupo mais científico, ou seja, o grupo mais dedicado àquilo que é o conhecimento do jogo, àquilo que é o conhecimento da metodologia de treino, enfim, à parte mais de execução da vertente desportiva, e depois toda a outra parte que tem mais a ver com o líder, a pedagogia, a liderança, a gestão de recursos humanos. A pergunta que eu te faço é, para quem hoje está a começar uma carreira, ganhar competências na parte científica pode tornar-se algo, não digo fácil, mas mais acessível com a quantidade de informação e de abertura que existe hoje em dia para a partilha. Como é que se adquirem competências na parte do líder? Como é que concretamente se exercita o líder? Com experiência, com vivências. Acima de tudo com isso, com experiência, com vivências, quer seja com trabalho de formação, quer seja com trabalho já de escalões etários mais elevados. É a única forma que nós temos. Podemos ler muita coisa, e há pouco eu disse que durante este tempo tenho um conjunto de livros por onde vou passando os olhos, alguns deles sobre liderança, onde nós conseguimos perceber ali algumas coisas interessantes, mas também conseguimos perceber que se calhar algumas daquelas coisas não têm aplicabilidade na prática, e portanto nós corremos esse risco de ficar muito bem orientados sob o ponto de vista daquilo que é a informação que nós temos, mas depois faltar-nos aquilo que é a prática dessas circunstâncias. E portanto, só com a vivência, só com a prática, só com o dia a dia, nós podemos adquirir esse tipo de competências. Na tua resposta, eu percebo que tu concebes um espaço que é o espaço para errar. Ou seja, o líder, para evoluir na sua vertente mais pedagógica, tem de errar. Tu achas que à nossa volta as pessoas dão-nos esse espaço para errarmos ou não? Depende, mas acima de tudo tens que ser tu próprio a poder dar-te esse mesmo espaço. Não queria entrar muito por aí, como compreendes, até pelo clube que represento, mas vou deixar aqui uma confidência. E vou confidenciar aqui algo que a mim, de alguma forma, me desgostou. E que tem a ver com aquilo que foi a minha postura, que foi a minha intervenção no jogo, os contributos que eu podia ter trazido ao jogo. E curiosamente aconteceu com o último jogo que nós disputamos. O último jogo que nós fizemos foi em casa com a São Joanense. E a primeira coisa que eu faço normalmente depois dos jogos, a primeira análise que eu faço é o que é que eu fiz, o que é que eu podia ter feito diferente, o que é que eu podia ter trazido diferente ao jogo, o que é que eu podia ter melhorado, onde é que eu podia ter intervido melhor, ainda antes de olhar para aquilo que são as prestações individuais e a prestação coletiva da minha equipe. E posso dizer que a conclusão que eu daí retirei foi que eu, Paulo Freitas, fiz um mau jogo nesse dia. Também acontece, não é? Mas até para não estares, não é comprometida a palavra, mas para responderes à pergunta de uma forma mais livre, pega, por exemplo, num clube com a dimensão daquele que eu represento, o Parede, que é um clube tipicamente de formação, é um clube que está na segunda divisão, que tenta de facto subir à primeira. Esse estereótipo de clube, achas que, por exemplo, nos escalões de formação os pais compreendem que é necessário esse espaço para errar da parte dos treinadores ou não? Os pais têm que necessariamente compreender. Os pais acima de tudo têm que perceber uma coisa. E eu costumo dizer isto muitas vezes. Os pais não vão e têm essa possibilidade, porque em quase todos os clubes os pais têm a possibilidade de poder estar a presenciar os treinos dos filhos.
mas os pais não têm a possibilidade de poder presenciar as aulas dos filhos, nem vão para as janelas espreitar a ver qual é o comportamento dos filhos. É evidente, porque eu também sou pai e costumo dizer isto em jeito de brincadeira, os meus filhos são os melhores filhos do mundo, mas eu tenho olhos na cara e consigo perceber que quando há alguém que tem melhor aptidão numa determinada coisa, quando é alguém que consegue fazer uma coisa com mais exatidão que os meus filhos, mas eles para mim continuam a ser os melhores, independentemente de tudo. E acima de tudo os pais têm que ter essa capacidade, têm que ter a capacidade de perceber que os filhos estão ali entregues a alguém que o clube entende que tem as condições ideais para poder fazer evoluir os filhos desportivamente, e não só desportivamente, mas também ajudá-los a integrar os seus filhos na sociedade, porque também é um papel importante que os treinadores de formação têm, não colidindo, obviamente, com aquilo que é a educação dos pais. Também é importante separar claramente estas duas vertentes. E os pais têm que perceber que, a partir de determinada altura, quando começa a entrar competição, acima de tudo, os pais têm que perceber uma coisa muito, muito clara, que é o treinador não tem por objetivo criar dificuldades ou fazer mal ao seu filho. O treinador tem como objetivo, por hipótese ou por exemplo, ganhar determinada competição, e para isso tem que se agarrar a algumas valências que os miúdos têm. E portanto, o pai tem que encarar isto desta forma, tem que encarar isto que aquele treinador é um indivíduo que ali está a ajudar o seu filho a evoluir desportivamente, mas que não está ali para prejudicar o seu filho. E como qualquer outra pessoa, o treinador também comete erros. E, portanto, esses erros têm que ser, obviamente, minorados naquilo que é o processo de aprendizagem do seu filho. Portanto, eu compreendo essa pergunta, até porque eu digo isto e não quero de forma alguma, e tal como eu disse também, porque eu também sou pai, embora os meus filhos já estejam num patamar diferente, porque já jogam os dois nos séniores, mas também passei por todos os escalões de formação. Já como treinador, já eras treinador a acompanhar os teus filhos? Sim, já como treinador e algumas vezes em jeito de brincadeira com alguns pais. Eu também via algumas vezes a parte final do treino dos meus filhos e criávamos ali uma dinâmica interessante que era eu tentar a todo custo que esses pais não estivessem a olhar para o treinador como alguém que está ali a dificultar o filho. Não. Agora, os pais às vezes também têm que ter a noção de que há miúdos que são melhores que os meus filhos. Portanto, e isso eu reconheço que é uma noção que às vezes os próprios pais não a conseguem ver com grande clarividência. E então isso via-se muito quando eram distribuídos os coletes para o jogo formal, para o 5 contra 5. O clássico colete. Então, alguns pais começavam logo, outra vez, o meu filho está sem colete, ao ponto que nós, em jeito de brincadeira, e nomeadamente com o meu filho mais velho, nós chegávamos, eu e mais 2 pais, chegávamos a levar coletes e quando chegava àquela altura na bancada, entregávamos os coletes aos pais para desanuviar ali um bocadinho aquilo que era a tensão que ali se colocava. Portanto, os pais, eu vou dizer uma coisa que se calhar vou ser muito criticado, mas os pais no desporto são o mal necessário. Eu tenho a noção que você é uma frase, mas eu espero que qualquer jornalista, estás a falar como um ex-jornalista, portanto, espero que qualquer jornalista que pegue nessa frase não cometa a descontextualize. Exatamente. Acima de tudo que não a descontextualize, porque também há enormes exemplos, eu tive o privilégio de contactar com essa gente, há enormes exemplos de grandes pais no desporto, mas infelizmente aquilo que é o normal não é bem assim. Parece-me que é uma questão cultural também, não é? Sim, é um bocadinho. A evolução da sociedade, noutros aspectos, está a caminhar para esse paradigma da elevação do pai através do filho, não é? Parece-me que é um bocadinho, porque muitas vezes o que acontece é que os pais querem viver algo que não é deles. Os pais querem viver a vida desportiva dos filhos. E isso acontece muitas vezes, porque normalmente são pais que não têm, digamos,
o seu crescimento e o seu passado ligado ao desporto, e então querem viver as incidências da vida desportiva do filho. E quando assim é, necessariamente vão criar grandes, permite-me esta expressão, grandes entropias naquilo que é o processo de formação e o processo de crescimento dos seus filhos. Bem, mas Paulo, já saquei uma frase polémica da tua boca, portanto já podemos dar por concluída a entrevista. Sim, mas não a descontextualizes. Não a descontextualizes. Sem dúvida que não. Não a descontextualizes, porque senão tenho que te dizer que os pais, eu disse isso, mas tenho que dizer que os pais são tremendamente importantes no processo de formação desportiva dos seus filhos, e nomeadamente naquilo que é a ajuda que transmitem aos clubes, porque são os pais e as mães que transportam os meninos para os jogos, são os pais e as mães que transportam outros meninos que os pais não têm condições de os poder levar. Portanto, não quero que essa frase seja descontextualizada. É apenas, única e exclusivamente, naquilo que é o processo de avaliação e de crescimento do seu filho enquanto desportista, que em muitas das vezes os pais têm uma ideia errada daquilo que é o real valor do seu filho e o real potencial do seu filho. Claro que sim. Paulo, no teu texto também davas a entender um bocadinho, falavas um pouco da questão do profissionalismo. Eu, por exemplo, não sou um treinador profissional, no sentido de não ser a minha principal atividade, e tu és. Faço aqui, acabo também por aproveitar para fazer esta pequena personalização da pergunta. Acreditas que eu tenho a mesma obrigação de trabalhar com a mesma exigência que tu, por exemplo, trabalhas? Eu acho que sim, até porque eu acho que tu tens condições para poder vir a ser um treinador profissional. Portanto, isto como estava combinado, esta parte já foi dita, já podemos... Exatamente, já foi dito. Não, aquilo que eu acho é que nós aqui temos que separar claramente duas coisas. Uma é a questão da profissionalização, do facto de eu ser profissional, e a outra questão é a questão financeira, que muitas vezes elas são confundidas. Porque tu podes ter uma postura perfeitamente profissional, mas não seres remunerado. Não sei se me faço entender. Portanto, sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista da exigência, e olhando para ti, por exemplo, eu sei que tu és uma pessoa exigente naquilo que é o teu trabalho, naquilo que é a planificação que tu fazes, naquilo que são os objetivos a que tu propões e que transportas para os teus grupos de trabalho. Eu acho que tu tens que ter essa profissionalização contigo. A outra questão é mas eu não tenho tempo. Isso são duas coisas também diferentes, que tens que, dentro daquilo que são as tuas limitações temporais, tentar fazer o teu melhor. E se tu fizeres o teu melhor, tu estás a ser profissional. Portanto, muitas vezes aquilo que acontece é que se confunde o conceito de profissionalismo com o conceito de rendimento financeiro. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque claro, aquilo que eu também costumo dizer relativamente à constituição dos grupos de trabalho é que quando nós falamos em orçamentos, orçamento não significa rendimento. Portanto, são coisas também perfeitamente distintas. Pode ser um orçamento muito elevado, mas que não te garante níveis de rendimento. Tende, obviamente, a trazer-te esses índices de rendimento, mas não é sinónimo necessariamente de rendimento, orçamento. E aqui é um bocadinho a mesma coisa. E olhando para ti mais uma vez, eu acho que tens que ser extremamente profissional em tudo aquilo que fazes, dentro, obviamente, daquilo que são as tuas limitações de tempo que podes dedicar àquilo que é essa atividade de treinador. Muito bem. Paulo, mais do que conhecimento, é preciso saber transmiti-lo. Esta frase é tua. A pergunta que eu te faço é, quando falamos da transmissão de conhecimento, ou de uma boa capacidade de transmissão de conhecimento, falamos de ter o dom da palavra, ter uma forma muito eficaz de comunicar, ser uma pessoa claramente esclarecida enquanto está a expor as suas ideias, ou falamos de conhecimento claro daquele que é o nosso interlocutor? Porque muitas vezes o treinador pode ter uma capacidade fantástica de comunicar, mas se não se conseguir adequar a cada um dos seus 10 jogadores, a mensagem
pode perder-se, não é? Pedro, é um bocadinho de tudo, mas acima de tudo a capacidade que tens que ter para poder comunicar, percebendo quem são os interlocutores que tu tens à tua frente. E eu falo-te por mim que tenho que ter esse cuidado, porque tenho jogadores portugueses, tenho jogadores espanhóis, tenho jogadores argentinos, enfim, a língua é a mesma, embora os sotaques possam ser diferentes, e tenho um jogador italiano, que numa fase inicial, por exemplo, eu sentia que falava e ele abanava-me com a cabeça e não estava a perceber rigorosamente nada daquilo que eu estava a dizer, então tinha que ter a preocupação de depois, na melhor oportunidade, de falar com ele individualmente ou de tentar falar de forma mais pausada. Mas necessariamente tu tens que ter um bocadinho de tudo isso que acabaste de falar, mas a capacidade de poderes comunicar, de poderes transmitir aquilo que são as tuas ideias para poderem ser absorvidas pelo teu grupo. Muito bem, Paulo. Falavas também, e tenho aqui mais dois assuntos do teu texto que eu acho que são pertinentes para a classe, para conversar contigo. A falta da lógica de partilha. Tu defendes claramente que a partilha é o caminho para a evolução. Enfim, penso que não estou a mentir e se disser que na primeira divisão essa partilha acaba por ser obrigatória, porque os clubes são obrigados a filmar os seus jogos, são obrigados, creio eu, a enviar os jogos para a Federação. No Mas eu caso do falo meu. mais do que isso, mas eu quando falo em partilha é muito mais do que isso. Sem Mas dúvida, continua, peço desculpa. é este momento, por exemplo, é este momento de partilha de Sim. conhecimento e de troca de feedbacks. Mas pegando, por exemplo, na questão das imagens, da experiência que eu tenho, estando há 5 anos na segunda Divisão Sul, nem toda a gente ainda está nessa onda. Portanto, há treinadores que acreditam ainda que, ao partilharem conhecimento, estão a dar ferramentas ao adversário para um dia nos ganhar. Porquê é que achas que essa mentalidade ainda hoje se mantém? Partindo do pressuposto que é uma mentalidade antiquada. Pedro, eu não sei porque é que essa mentalidade se mantém. O que eu gostava era que essas pessoas pudessem pensar de uma forma diferente. Ou seja, em vez de pensarem que estão a dar armas aos seus adversários, pensarem que ao disponibilizarem informação, ao disponibilizarem conhecimento, os adversários necessariamente se vão tornar melhores e vão obrigá-lo também a ser cada vez melhor. Eu acho que este é o verdadeiro paradigma daqui desta situação. Ou seja, ver isto desta forma, que é eu hoje tenho que sair daqui, que no fundo é aquilo que eu costumo dizer aos meus jogadores, nós hoje temos que sair daqui mais fortes do nosso trabalho do que aquilo que entramos. E amanhã vamos ter que voltar a sair mais fortes do que aquilo que entramos. Isto é o processo normal de evolução. E relativamente a estas pessoas, eu não te consigo dizer propriamente o porquê dessa mentalidade, o porquê de continuarmos a pensar um bocadinho como velhos do Restelo, mas pensarmos exatamente, alterarmos aqui o paradigma, que é, ok, eu vou disponibilizar porque eu quero me tornar melhor. Eu tenho que necessariamente disponibilizar para eu evoluir, para poder fazer evoluir os meus, para que cada vez nós possamos elevar o nosso nível. Essa lógica de partilha, como tu dizias, não é só a questão de fornecermos imagens uns aos outros. Tem a ver também com conversas. Faço-te uma pergunta que pode correr o risco de ser demasiado íntima. Pergunto se já aconteceu. Eu posso não te responder. Podes não responder, claro que sim. Já estou a preparar o terreno para isso acontecer. Exatamente. Já te aconteceu, por exemplo, após um jogo, não interessa o resultado, se ganhaste, se perdeste, se empataste, mas no dia a seguir a um jogo teu, por exemplo, teres falado com o treinador adversário sobre esse jogo e teres tido uma troca de feedbacks com ele sobre essa partida? Já. Já? Já. Foi bom. Foi bom. Foi bom, foi bom. Essa partilha também houve com resultados distintos. Exato. E isso foi feito nomeadamente com uma pessoa com quem tinha uma relação, obviamente, de amizade. Mas foi interessante, foi bom. Assim como para mim é importante enquanto treinador, por exemplo, perguntar-te a ti relativamente ao último jogo que a minha equipa fez,
qual foi a tua opinião? Qual é a tua opinião? O que é que tu achaste da minha equipa? Porque dessa forma, no limite, tu pões-me a pensar. Exato. No limite, tu pões-me a pensar. E isso para mim é muito importante. Eu não posso ficar agarrado a algumas coisas que eu posso pensar que estão certas, que estão perfeitamente corretas, quando na realidade eu posso não estar a ver bem isso. Isto é um bocadinho como uma relação que eu tenho com os meus adjuntos, com a minha equipa técnica. Obviamente que há partilha, há consulta, mas as decisões são necessariamente minhas. E não quer dizer que sejam sempre boas decisões. Mas muitas vezes nós não estamos de acordo nas análises que fazemos. Cada um expõe o seu ponto de vista, e no limite sou eu que tomo as decisões, porque eu é que sou o líder da equipa técnica, não é? Paulo, uma última pergunta sobre frases que eu retirei do teu texto. E confesso-te que esta pergunta era aquela que eu mais te queria fazer. Tu dizes que trabalhas com uma máxima, que é quem trabalha de forma honesta, de forma aberta e com lisura, é sempre premiado. Ou Pode tardar, recompensado. recompensado Recompensado ou premiado. ou premiado. Pode tardar um pouco mais, mas o trabalho é sempre recompensado. O que é que eu te pergunto? Nós vivemos num mundo, eu acho que hoje estamos a ter aqui uma conversa que tenta tirar ao máximo a parte mais positiva do hóquei patins e do nosso mundo do hóquei. Mas a verdade é que há um lado mais negativo. Há um lado de uma modalidade que é pequena, que tem um ambiente muitas vezes promíscuo, muitas vezes de compadrios, de lobbies, sem qualquer tipo de poupança nas palavras, é muito isto que acontece. Eu pergunto se aquilo que tu queres dizer com esta frase é um treinador que esteja a começar a sua carreira, que seja ambicioso, que queira chegar lá acima muito rapidamente, se deve resistir, muitas vezes viciar ali uma decisão ou outra, beneficiar aqui ou ali uma pessoa ou outra, porque isso lhe vai trazer um benefício. Porque eu acho que isto que eu estou aqui a falar é uma coisa que não acontece assim tão pouco no mundo do hóquei. E acho que era bom um treinador de elite como tu passares uma mensagem de resiliência, no fundo, de não vão pelo caminho mais fácil, façam o vosso caminho, não o mais fácil, não é? Olha, eu respondo desta forma. Eu ainda ontem tive a oportunidade de responder a uma pessoa que me pediu para responder a um questionário por causa de um trabalho de faculdade, e há duas frases que eu lá coloquei, que é ser treinador é um desafio diário de aprendizagem. Esta é uma das frases que eu lá coloquei ontem. E a outra é quando me falam ou quando me perguntam relativamente às valências, uma das coisas que eu digo é a independência de pensamento. E a independência de pensamento significa não estar moldado por essas situações que tu agora acabaste de falar, de perceberes que se eventualmente fores por aquele caminho tens mais facilidade em chegar. Se for efetivamente essa a tua convicção, deves ir por aí. Se não for essa a tua convicção, não deves ir por aí. Porque efetivamente, também o disseste, e é verdade, o mundo do hóquei é muito pequeno e muitas vezes tende a haver muitas situações promíscuas e, portanto, acima de tudo, manteres grande independência de pensamento. Muita independência de pensamento, porque dessa forma tu consegues também colocar quem está à tua volta a pensar assim. E tal como eu te disse há pouco, se voltarmos um bocadinho atrás, sendo o treinador um líder, quer seja ao nível daquilo que é o alto rendimento, quer seja naquilo que é o trabalho de formação, eu disse-te que o treinador é um influenciador, tem que influenciar o grupo de pessoas que consigo trabalham para procurarem objetivos comuns. E, portanto, se o treinador é um influenciador, necessariamente também tem que ser um influenciador para o conjunto de pessoas que andam à volta e que não estão propriamente dentro de pista, portanto, e que não são jogadores,
para poderem trazer essas pessoas para aquilo que são os registros corretos, percebes? Portanto, um bocadinho por aí. Paulo, esta rubrica chama-se Dia de Treino. Eu pergunto-te como é que é um dia de treino na vida de Paulo Freitas. Olha, eu posso começar por te falar daquilo que é normalmente o meu dia-a-dia. É isso, é isso. A Eu, pergunta eu era mesmo assim. levanto-me eu levanto-me muito cedo. Eu no limite 7h15, 7h30. Eu agora estou a dizer isto e há pessoas que podem dizer assim: olha, este gajo diz que se levanta cedo e levanta-se às 7h30. Eu levanto-me às 6. Opa, está bem, pronto. Se tiver que ter essa necessidade, também não há problema. Mas levanto-me 7h15, por exemplo, porque o nosso dia de trabalho pode configurar aqui algumas situações distintas. Se for um dia de treino bidiário, nós treinamos às 9 da manhã e depois treinamos às 14h15. Portanto, são os horários que nós temos dentro daquilo que foi a negociação e a flexibilização do pavilhão João Rocha, porque partilhamos com mais duas modalidades, nomeadamente o basquete e o voleibol. Sendo que o futsal e o handball treinam num pavilhão do multidesportivo e só de vez em quando é que vão ao João Rocha. Portanto, se nós tivermos treino bidiário, treinamos às 9 da manhã, o que significa que no limite, 8h15 eu já estou no pavilhão. E o treino, no limite... Desculpa interromper-te, Paulo. O treino é preparado quando? Esse treino das 9 da manhã é preparado quando? Sim, deixa-me só fazer primeiro essa análise do dia e depois falo sobre isso. Portanto, o 8h15, como te dizia, no limite eu estou lá. Depois, se tivermos outra unidade de treino da parte da tarde, que é às 14h15, o que quer dizer que no limite, 13h30, eu estou no pavilhão João Rocha. No intervalo entre os treinos, aproveito obviamente para trabalhar, ou no pavilhão ou num gabinete que tenho no estádio, variedíssimas situações de planeamento, de análise de adversários, de análise da própria equipa, enfim, whatever, o que for necessário. E depois do treino, exatamente, depois do treino da tarde, exatamente a mesma coisa. Normalmente a nossa programação é feita de forma semanal, por microciclo, e é feita, nós temos um grupo no WhatsApp, nós equipa técnica, onde eu coloco os objetivos que pretendo para este microciclo, e em função daquilo que são as características do adversário que vamos defrontar, onde eu coloco lá quais são os objetivos da semana, onde eu coloco aquilo que entendo ser o mais necessário para nós incidirmos o nosso trabalho para podermos ter êxito no jogo seguinte. E a partir daí nós montamos o microciclo, sendo que como trabalho com duas pessoas competentes e muito responsáveis, na grande maioria das vezes eles têm a possibilidade de me apresentar o conjunto de exercícios que entendem que devem ser realizados em função dos objetivos que por mim foram indicados. Se eu concordar, muito bem. Caso não concorde, caso exista ali alguma circunstância que entenda que não deve ser assim, promovo essas alterações. Mas normalmente quando vamos para iniciar o microciclo, já temos todas as unidades de treino preparadas, ou seja, nós sabemos o que é que vamos fazer exatamente na quinta-feira à tarde, sabemos exatamente o que é que vamos fazer na quarta-feira de manhã, na sexta-feira à tarde, sabemos exatamente isso. Não sei se vou errar na minha interpretação da tua resposta, mas é mais importante na preparação do microciclo, ou seja, naquela parte da definição dos objetivos, é mais importante o teu adversário ou o teu processo da tua equipa? Cada vez mais a minha equipa. Centro-me cada vez mais, mesmo em termos de análise, cada vez mais me centro na análise da minha equipa, naquilo que foram as suas prestações nos jogos, do que aquilo que é o processo da equipa adversária. Não te vou dizer que
que deixamos ou que deixei de analisar o adversário, nada disso, obviamente, continuo a fazê-lo e de forma exaustiva até, e se calhar às vezes até um bocadinho acima daquilo que deveria ser feito, mas muito, cada vez mais centrado naquilo que é o nosso processo, naquilo que nós temos que melhorar, naquilo que nós entendemos que são as razões válidas para podermos atingir o sucesso. Agarrarmos-nos cada vez mais àquilo que é o nós e não pensar tanto naquilo que são os outros. Paulo, quando tu entras para um microciclo, em que medida é que o resultado anterior... Mas deixa-me só dizer-te que em termos de planeamento, nós planeamos o mesociclo e sabemos exatamente no início de cada mês quantas unidades de treino vamos fazer no mesociclo seguinte, quando é que elas vão acontecer, os horários, tudo isso. Em termos de montagem de conteúdos, fazemos-lo semanalmente. Fazemos Exato. Por microciclo. Perguntava-te eu, Paulo, que influência é que tem o resultado anterior no teu microciclo seguinte? O microciclo já está planeado quando tu vais para o jogo que fecha o microciclo anterior. Vamos imaginar que esse jogo corre mal, é perdido, e a tua análise é que foi claramente perdido devido à incompetência clara da tua equipa. Em que é que isso vai influenciar o teu microciclo? Ou és totalmente fiel àquilo que já estava planeado? Não, eu não posso dizer isso. Não posso dizer que sou totalmente fiel àquilo que já estava planeado. Peço desculpa. Podemos fazer, obviamente, uma outra alteração. E uma das alterações que nós podemos fazer é, por exemplo, deixar de treino para nos centrarmos naquilo que é a visualização dos aspectos negativos e dos aspectos positivos que aconteceram nesse jogo. Porque nós, quando não conseguimos ter um resultado positivo, e para nós um resultado positivo, obviamente, é ganhar, não significa que tudo esteja mal. Como também temos um bocadinho aquela filosofia de que quando nós ganhamos não significa necessariamente que tudo está bem. E depois aqui entra aquilo que é o fator psicológico também, e tu tens essa experiência também enquanto treinador, porque se calhar é muito mais fácil tu conseguires penetrar na cabeça dos jogadores quando estás a ganhar, quando estás a trabalhar sobre vitórias, eles conseguem ouvir tudo e mais alguma coisa, do que quando não está a acontecer. Quando não está a acontecer, ganharmos, há muito mais resistências, as mentes não estão tão disponíveis, estamos mais carregados, queremos de forma ansiosa que chegue rapidamente o jogo seguinte. Portanto, nós podemos fazer aqui alguns ajustes, mas não são ajustes que alterem tudo de uma forma brutal, de uma forma a colocar aquilo precisamente do 8 ao 80 ou do 80 para o 8. E na tua postura, Paulo, se isto não for uma pergunta demasiado intromissora no teu trabalho, o resultado anterior ou a forma como ele foi atingido, ou mesmo a exibição da equipa, molda a tua postura no microciclo seguinte? Necessariamente nós somos seres humanos e, portanto, eu, tal como os jogadores, quando estou a trabalhar sobre vitórias, estou diferente do que quando não estou a trabalhar sobre vitórias, mas que faço um esforço grande no sentido de não trazer caras fechadas, de não trazer semblantes carregados, pelo menos dentro da pista. E eu recordo-me em algumas vezes que já tive o cuidado de dizer isso aos jogadores, dentro de pista, dizer não quero ninguém de cara fechada aqui, não quero ninguém de cara carregada, quero alegria no trabalho, quero muita responsabilidade, quero obviamente perceber que vamos corrigir aquilo que nós não fizemos bem e, portanto, é a altura de nós trabalharmos, mas é a altura também de nós trabalharmos com um sorriso, com uma brincadeira. É preciso também aligeirar, obviamente, porque senão entramos num processo que é um processo que eu abomino e que é um processo que eu critico constantemente, que é a questão de não ganhamos, estamos em depressão, ganhamos, estamos em euforia. Nada disso. Nós temos que ter um comportamento transversal e temos que ter a capacidade e a maturidade suficiente
saber lidar com estas circunstâncias, de saber lidar com o facto de que estamos a ganhar e saber lidar com o facto de não conseguirmos estar a ganhar. Portanto, perfeitamente, digamos, contra este tipo de estado de espírito, ou, como se costuma dizer, ou estás em altas ou estás em baixa. Não, nada disso. Nós temos que ter, pelo menos, a capacidade de todos os dias sair de lá de cabeça bem erguida. Ou seja, nós trabalhamos sempre da mesma forma. Percebemos que não jogamos sozinhos, que os outros também têm qualidade e que às vezes acontece que nós não conseguimos ganhar, mas não conseguimos ganhar não por falta de atitude, não por falta de querermos, não conseguimos ganhar porque cometemos erros, porque os outros foram mais competentes do que nós. E, portanto, voltando à essência da tua pergunta, eu sou, tal como todos os jogadores também, somos seres humanos, temos este tipo de vivências e de sentimentos, mas que tenho um grande cuidado no sentido de não trazer muitas vezes essa cara fechada e esse semblante carregado para dentro de pista, para não colocar ainda mais dificuldades àquilo que se pretende que seja uma recuperação mais rápida. Exato. Paulo, vamos entrar aqui na reta final da nossa conversa. Começámos ali pelo teu texto, depois dedicámos aqui um pouco de tempo também ao planeamento, e eu vou agora propor-te que entremos dentro da pista, que é uma coisa que já não fazemos há algum tempo, portanto vamos para dentro da pista. E eu vou-te fazer uma pergunta sobre um tema que tem sido trazido mais frequentemente para o debate no Hóquei Patins, que são as dinâmicas de campo reduzido em treino. Uma coisa que a percepção que eu tenho é que muitas vezes no passado foi vista como um mal necessário, às vezes, quando não havia o campo todo para treinar, e hoje em dia eu acho que é visto claramente como um recurso de trabalho da tomada de decisão dos jogadores, tanto no rendimento como na formação. Aliás, temos o caso do mini-hockey, cá em baixo, Sim. nos Bambis. A pergunta que eu te faço é muito simples e muito aberta. Se utilizas as dinâmicas de campo reduzido, como é que utilizas e que resultados é que tu esperas ter por utilizares essas dinâmicas? Sim, utilizamos muitas vezes as dinâmicas de campo reduzido de variedíssimas formas, quer no seu comprimento, quer na largura da pista, utilizamos. É evidente que não é muito do agrado dos jogadores, e às vezes vêm as brincadeiras, mas então hoje não é hóquei, isto não é hóquei, e, portanto, e há muito ainda aquele sentimento de que nós fazemos pouco conjunto. Muitas vezes ouvimos este tipo de frases, nós fazemos pouco conjunto. E então quando se coloca a questão, mas o que é isso do conjunto? Nós ainda hoje estivemos a trabalhar situações, mas com dinâmicas diferentes. 2 contra 2, 3 contra 3, um 2 contra 3, um 3 contra 2. Portanto, tudo isso são dinâmicas que encaixam naquilo que muitas vezes dizem o que não houve conjunto, mas foi de forma diferente e de forma muitas vezes evolutiva e sequencial para atingir determinado objetivo, e por isso é que muitas vezes nós começamos com essas dinâmicas de campo reduzido e vamos aumentando a pista até chegarmos àquilo que é a dimensão normal da pista, onde todo aquele conjunto de ações que eram feitas em ambiente mais reduzido possam ser colocadas, digamos, na pista inteira. É uma dinâmica que deve ser utilizada e que deve ser utilizada de forma massificada naquilo que é o processo de treino, seja a circunstância em que for, e aí depois entronca um bocadinho naquilo que são os processos e naquilo que é o modelo do próprio treinador ou da própria equipa. Colocar esse tipo de trabalho com jogadores que são do mesmo setor, com jogadores de setores diferentes, enfim, aí depois fica um bocadinho aquilo que é o critério e o modelo do jogador. E eu digo isto porque não muitas vezes também nós trabalhamos com uma dinâmica um bocadinho diferente, que é há alguns treinos que
por exemplo, de manhã vão para a pista, e isto eu tenho que te dizer que embora seja já pública a forma como eu penso isto e a forma como eu, enfim, setorizo os jogadores com aquilo que são os backs, os alas, os pivôs. Por exemplo, de manhã vão para a pista os backs e os pivôs, e os guarda-redes vão para uma outra zona da pista fazer trabalho individual, trabalho específico de treino de baliza. Enquanto que os alas, por exemplo, fazem trabalho de reforço muscular e preventivo no ginásio. E da parte da tarde invertemos esta dinâmica. Os alas vão para a pista e todos os outros vão para o ginásio fazer reforço muscular e trabalho preventivo. E aí colocamos também um conjunto de dinâmicas que se assemelham muito àquilo que são as suas ações no próprio jogo e potenciar algumas características individuais dos jogadores, onde normalmente também damos a possibilidade de um dos exercícios ser escolhido por cada um dos jogadores, chamar-te e dizer assim, escolhe um exercício que vise potenciar as tuas qualidades, mas que tenha contexto de jogo. Portanto, e tudo isto também visto nessa perspectiva que tu estavas a falar também de podermos fazer jogos reduzidos, de podermos fazer unidades de treino com menos jogadores do que aquilo que é o normal na pista. Portanto, acho que tudo o que seja para nós podermos evoluir, para podermos fazer evoluir os jogadores, desde que nós tenhamos em mente aquilo que são os objetivos, acho que é sempre bem-vindo se colocarmos em prática. Falavas da passagem depois do transfer dos campos reduzidos para o jogo formal e faço-te uma pergunta que me parece que é o desafio final de qualquer treinador que gosta de estar na pista. Se é possível, tu em treino conseguires replicar, em conjunto com a tua equipa, algum dos fatores que habitualmente está presente no jogo. Ou de que forma é que tu procuras chegar àquilo que é a realidade do jogo, mas num contexto de treino? Que condicionantes é que tu colocas, por exemplo, num treino, se puderes falar sobre isso, para que os jogadores sintam nem que seja alguma pressão para ganhar, alguma pressão para não sofrer um gol desta forma ou daquela, porque nesse microciclo é uma coisa importante. Enfim, acho que estás a perceber a minha pergunta, não é? Como é que tu consegues levar os jogadores para o jogo de sábado? Depende, repara, tu podes construir vários cenários em função daquilo que tu possas pensar que o adversário te vai colocar como dificuldades. Tu podes colocar uma equipa a colocar essa dificuldade e depois inverteres para todos poderem passar pelos mesmos momentos. Podes colocar cenários de uma equipa, por exemplo, estar a perder nos últimos 4 minutos, estar a perder por um golo ou estar a perder por 2 golos e perceber o que é que esta equipa tem que fazer para guardar a posse de bola, para não deixar de ir à baliza, o que é que a outra equipa tem que fazer, a exposição que a equipa tem que ter, porque tem que ser uma equipa mais exposta, mas não tem que ser uma equipa desorganizada, nomeadamente sobre o seu processo defensivo, porque muitas vezes o que acontece é isto, é que quando uma equipa tem que ir procurar o resultado, desorganiza-se defensivamente e a tendência é avolumar o desnivelar desse resultado. Portanto, podes construir aqui um conjunto de cenários para que possam ser colocados em prática. E depois todo o conjunto de princípios, e isso aí, inevitavelmente, desde o primeiro dia, quando são passados aos atletas, todo o conjunto de princípios que nós temos, como por exemplo, na perda da posse, na organização ofensiva, o que é que cada um tem que estar a pensar. E é muito simples. A única coisa que tem que estar na cabeça de todos eles temos que impedir a profundidade do adversário. E para impedir a profundidade do adversário, o que é que nós temos que fazer? Onde é que nós nos temos que posicionar? E aí é esse conjunto de respostas no momento que nós temos que estar permanentemente a avaliar. O contrário também se coloca, que é quando ganhas a posse, qual é o teu principal objetivo? E então aquilo que cada um tem que estar a pensar
é numa única palavra, que é profundidade. E profundidade é chegar o mais rapidamente à baliza com o menor número de toques. Portanto, colocar os jogadores todos a pensar desta forma, a pensar com estas palavras, para que possam ter as melhores atitudes dentro da pista em cada momento do jogo. Todos os momentos são importantes, obviamente, mas focaste quase inconscientemente dois momentos, o momento da recuperação e o momento da perda. A transição para ti é o momento mais determinante de um jogo de hóquei patins? É fundamental, é fundamental. E há pouco, também te posso confidenciar isso, há relativamente pouco tempo atrás, falava com os meus adjuntos, nomeadamente com um dos adjuntos, em que dizíamos, isto antes do jogo de Barcelos, em que falávamos daquilo que seria importante as ações sob o ponto de vista da organização ofensiva no jogo. E aquilo que eu dizia é que dificilmente em organização ofensiva nós íamos marcar golo. Mas se nós estivéssemos com uma boa organização ofensiva, se nós tivéssemos todos os jogadores a pensar da mesma forma, não íamos dar uma arma ao adversário, que era a arma da perda da posse e de permitir a transição. Portanto, não sendo fundamental para aquilo que é o principal objetivo, que é o golo, não deixa de ser importante para te manter a equipa agarrada a um processo que te permita depois construir de forma consolidada o teu resultado. Nem que Não seja sei se me fiz entender. Não sei se me fiz entender. Resumidamente, ou seja, mesmo que o ataque organizado não seja o momento que tu consideras mais fundamental para a tua vitória, também não pode ser um polo de dificuldades, não é? Para a tua equipa. Temos que o ter de forma aprimorada para termos todos os jogadores a pensar da mesma forma e para retirarmos bola ao adversário. E por outro lado, quando ganharmos a posse, meter obviamente transição no jogo e tentar criar aí o desequilíbrio. Paulo, última questão sobre coisas da pista. Coisas que se fazem na pista durante a semana de trabalho. Eu tenho ouvido, enfim, eu como já disse, sou ex-jornalista e quando vejo um jogo de hóquei patins é particularmente um exercício difícil para mim quando vejo na televisão, porque estou muito atento ao que se passa na pista, por ser treinador, mas também estou muito atento àquilo que se diz, por ter sido narrador, inclusivamente da Sporting TV, gritei muitos golos do Sporting durante muitos anos. E há quase um clichê que é dito na televisão que tem a ver com as bolas paradas. Parece que entramos aqui num mundo de uma modalidade em que, aos olhos dos comentadores, dos adeptos e de quem está na bancada, tudo se resume à bola parada. E se calhar nos primeiros... Claro. Isso é moda e pronto, e nomeadamente sem desprimor, obviamente, e tu não vais levar a mal, porque como tu próprio disseste, também já passaste por aí. Pronto, os narradores aprenderam a falar nas bolas paradas e agora, pronto, é bolas paradas e porque efetivamente no hóquei existem muitas bolas paradas, portanto... Paulo, mas tu consideras, tu quando estás a trabalhar com os teus jogadores, dás esse nível de importância à bola parada? Ou isso acaba por ser um fator de pressão para quem depois vai executar? Não, como é que geres a bola parada necessariamente tem que ser trabalhada, não é? A bola parada tem que ser trabalhada. E não é segredo para ninguém que nós, muito recentemente, normalmente quem executava as bolas paradas do Sporting, e para não ser eu a dizê-lo, tu sabes quem era? O Ferrafão. O Ferrafão, ok. E o Ferran passava por um momento de alguma falta de confiança. E a decisão que eu tomei foi também no sentido de proteger o atleta, obviamente. Proteger o atleta e tentarmos ganhar aqui alguma coisa para a equipe. E então as bolas paradas começaram também a ser entregues a um outro jogador. Ao Romero, neste caso, né? Exatamente, ao Gonçalo Romero. Perdão. E não quer dizer que o Ferran perdeu a nossa confiança, nem de perto nem de longe. E o Ferran vai voltar a ser a opção nas bolas paradas, porque efetivamente
há poucos como ele a executar. Mas havia que também, de alguma forma, proteger aquilo que era alguma falta de inspiração e até alguma falta de sorte que ele vinha tendo. Mas as bolas paradas são algo que nós valorizamos, obviamente. É um momento do jogo importante e que estão muito presentes no nosso trabalho diário. Porque quando, por exemplo, trabalhamos 5 contra 5, normalmente quem marca golo tem direito a marcar uma bola parada, à sua escolha. Ou seja, ou livre direto ou penalti. De vez em quando eu posso eventualmente interferir, quando o jogador vai para bater penalti e digo, não quero penalti, quero livre direto, ou ao contrário, não quero livre direto, quero penalti. E depois, em alguns dias, de forma específica também trabalhamos esse tipo de ações. De uma forma mais intensa. Aqueles 15, 20 minutos de Exatamente. Eu discussão. determino quem são os jogadores que têm que estar a bater penaltis e quem são os jogadores que têm que estar na ação de livre direto. E Mas, então, Paulo, esses jogadores vão... Quando vocês entram nesse momento específico de 15, 20 minutos em que estão os mesmos jogadores sistematicamente a marcar penaltis ou livros diretos, o que é que tu procuras com esse momento? A sistematização da ação, o treino de fatores psicológicos, porque é que esse momento é importante, na tua opinião? Tu nunca consegues reproduzir em treino esse momento do jogo, porque falta-te envolvente público, falta-te o barulho, falta-te ali um conjunto de coisas que tu não consegues necessariamente reproduzir isso no treino, ok? E portanto, acima de tudo, que permita que os jogadores possam sistematizar, acima de tudo isso. Para te dar um exemplo, não faz parte daquilo que é o nosso trabalho de observação, fazermos análise de situações de bolas paradas em grupo. Aquilo que é feito por parte da equipa técnica são disponibilizados 2 vídeos. O vídeo de bolas paradas marcadas pelo adversário e o vídeo de bolas paradas dos guarda-redes adversários. E esses 2 vídeos são enviados para os jogadores e faz parte daquilo que é o seu trabalho de casa também. Os jogadores têm que... Exatamente, da responsabilidade. E depois podemos nos últimos treinos da semana, colocar, enquanto eles estão a equipar, aquilo está a passar, porque temos essa facilidade, porque felizmente o Sporting nos permite e nos dá essas condições de termos um plasma onde estão a passar ali as bolas paradas e necessariamente eles, enquanto se equipam, vão olhando e vão vendo e vão comentando e se calhar é melhor fazer assim, é melhor... Portanto, damos um bocadinho essa iniciativa aos jogadores. Também não te digo que em algumas circunstâncias eu próprio, quando tenho definido e porque tenho isso definido para bater as bolas paradas, peço aos jogadores para me trazerem o contributo, o que é que vais fazer se for chamado à bola parada? Em função daquilo que eu vi, estou a pensar fazer isto, e aí eventualmente eu posso intervir, ok, ou então posso dizer, olha, mas se calhar a minha opinião é melhor fazer isto, portanto se calhar é melhor irmos por aqui, portanto há um bocadinho esta dinâmica relativamente às bolas paradas, porque as bolas paradas são um momento importante do jogo, não são aquele momento que cada vez mais, e nomeadamente os narradores querem fazer crer e fazer parecer, mas são obviamente um momento importante do jogo, e se nós tivermos jogadores bem preparados para que nos possam trazer esse desequilíbrio e nos possam dar vantagem, tanto melhor. Assim como também o guarda-redes, se o pudermos ter cada vez melhor preparado para nos poder garantir competência na defesa das bolas paradas, tanto melhor para nós. Tu falavas da definição da escolha de quem bate as bolas paradas. Tu fazes essa definição para todos os cenários, ou seja, tu defines o primeiro marcador de livre direto e de penalti, e depois, se houver um segundo lance, a tua escolha tem a ver com o resultado do primeiro lance, ou é uma coisa que já está definida a priori? Olha, já adotei vários cenários. Reconheço que aqui já adotei vários cenários. E dou-te um exemplo.
Taça Continental. Taça Continental, eu penso que nós ganhamos numa bola parada a 1 minuto e qualquer coisa do fim, que foi marcada pelo Raul Marinho. O Ferran, penso que já tinha falhado 2, e portanto até por uma questão de proteção e por uma questão de confiança, porque às vezes isto basta olhar para a cara do jogador, porque tu percebes logo que o jogador não está para aí virado, que já não quer ir lá. E naquele momento foi a decisão que eu tomei e que teve a ver com uma das competências que eu acho que o treinador tem que ter, que é a tomada de decisão no banco, foi chamar o Raul, porque o Raul também é um bom marcador de bolas paradas, para poder ir lá assumir a marcação, e felizmente que tudo correu bem e que ele executou brilhantemente. Mas dizia-te que algumas vezes eu vou com isso perfeitamente definido. Primeira bola parada, livre direto, é este. Segunda bola parada é este. Caso isto aconteça, então passa a ser este. Em algumas vezes as coisas vão definidas a esse ponto. Noutras vezes não. Outras vezes eu pretendo ler o próprio momento, ler o jogador no momento, percebendo que tenho outras opções e que me permite a mim tomar essa decisão naquele momento. Paulo, estamos aqui a chegar à reta final. Vou-te agora fazer 3 perguntas um bocadinho mais pessoais. Estás no Sporting, levaste em conjunto com a tua equipa o Sporting a um momento de clara superação, de clara conquista de títulos, de quebrar anos de jejum em relação a muitas conquistas. És um treinador que pode ser considerado novo ainda, não és propriamente aquele estereótipo de treinador que já está em fim de carreira. Esta barba branca já indicia outra coisa. Mas isto é para um podcast, portanto as pessoas só te vão ouvir, não te vão julgar pela barba branca. O que é que na tua cabeça um treinador é necessariamente um indivíduo ambicioso, constantemente à procura de novos desafios e novas metas para conquistar, mas olhando para resultados, o que é que, se um dia saís do Sporting ou continuando no Sporting mais 10 anos, o que é que vai alavancar a tua ambição diariamente? O ganhar, o querer ganhar, o querer continuar a ganhar. Seja que... Sim, o querer continuar a ganhar, o querer continuar a conquistar títulos, o querer continuar a ajudar o clube a trazer títulos para dentro do seu museu, o querer ajudar os jogadores a terem momentos de grande felicidade com as conquistas que vamos tendo. E para isso tem que ter a capacidade de ganhar hoje e de amanhã pensar que é passado o que foi conquistado e começar a apontar baterias para novas conquistas, porque também é uma frase, obviamente, que muitas vezes é utilizada. Do passado vivem os museus, não é? Como se costuma dizer, e portanto o continuar a ganhar, a responsabilidade acrescida de que se ganhamos, queremos e temos condições para continuar a ganhar, e o ganhar com regularidade é uma coisa que procuro de forma insistente. É justo, já que falas de ganhar e de resultados, é justo um treinador ser avaliado essencialmente pelos resultados, na tua opinião? Olha, é evidente que um treinador é muito mais do que os resultados que aparecem, mas isto é algo que nós não podemos fugir, que os objetivos são colocados, consegues, como se costuma dizer, és o maior, não consegues, és muito bom, és muito boa pessoa, és muito bom rapaz, mas vamos ter que dar a oportunidade ao outro, porque o nosso objetivo é ganhar. E, portanto, não é obviamente uma situação justa, mas é aquilo que o treinador tem que necessariamente estar preparado. O treinador é fundamentalmente avaliado pelos resultados que apresenta.
Paulo, para terminar, não resisto a ter aqui o nosso momento alta definição, não é? O Daniel Oliveira, nas suas entrevistas, pergunta sempre o que dizem os teus olhos. Eu vou ser um bocadinho menos romântico e vou-te perguntar como é que tu gostavas, ou gostas, já hoje em dia, que os teus jogadores se lembrem do Paulo Freitas treinador. Como é que tu gostas que os teus jogadores pensem em ti, depois, essencialmente no momento posterior ao teu trabalho com eles? O que é que tu gostas que eles guardem do trabalho contigo? Olha, acima de tudo, que trabalharam com alguém que estava muito empenhado em ajudar a obter resultados e que sempre e acima de tudo pensou na equipa e nunca em situações pessoais. Paulo, muito obrigado. Foi 1 hora e meia fantástica, nem dei por ela. Desejo-te as maiores felicidades para tudo, que continues com essa postura incrível de partilha, estando ainda por cima no topo, a continuares a falar com quem não está no topo, e que em junho ou em julho tenhamos todos um verão muito agradável. Espero que sim e que tudo corra bem até lá e dentro desse agradável que tu acabaste de dizer, é para que o Sporting consiga conquistar mais um título de campeão nacional e uma Taça de Portugal. Faço votos que isso aconteça também. Muito à luz desta conversa que tivemos aqui, Paulo. Muito obrigado. E se é possível dizer isto, boa quarentena. Ok, obrigado. Um abraço. O dia de treino regressa numa próxima ocasião. Vamos falar com o José Luís Agulhas sobre um tema que também já abordámos hoje aqui com o Paulo Freitas, que é o guarda-redes. Já não é só para levar com elas. Muito obrigado por nos terem ouvido. Continuem desse lado.